partir de quarta que vem, serão 7 passos rumo à salvação. O texto de base é: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha, é um texto, na minha opinião, muito impactante. Porque o texto fala assim, ó: vai ter uma hora que vão procurar e não vão encontrar. Vai ter uma hora que vão pensar que ele estará perto, mas ele já não estará tão perto assim. Então, agora é a hora. Agora é a hora. E esse é o momento de nós falarmos, de nós conversarmos. Eu tenho conversado toda semana com você. Toda semana tenho falado, vez por outra tenho mandado vídeo, artigo, lembrando que nós estamos vivendo um tempo difícil. Os dias, eles são maus. E a gente não sabe a hora, a gente não sabe o dia. De segunda para terça, isso. Segunda para terça eu passei a noite com a minha mãe no hospital. A minha mãe ela não está bem, né? Às vezes as pessoas me perguntam como sua mãe está, pastor. Ei, minha mãe não está bem. Minha mãe, ela está por um milagre. Para ela voltar a viver, ela precisa de um milagre por completo. Um milagre. Agora, também para ela viver eternamente junto de Deus, ela está por um milagre também. Então, nós temos essa consciência, esse entendimento. Só que a minha mãe já tem 86 anos. 86 anos. E a gente não fica criando expectativa, que chegue a 100 anos, 110. Eu, pelo menos, não fico. Não posso falar pelos meus irmãos e assim por diante. Mas já está com 86 anos. Já viveu muito. Viveu bastante. Chorou muito, sorriu muito também. Agora, no decorrer da noite, era 3 horas da manhã, mais ou menos. 3, né? É que fala às vezes 3 horas da manhã, tem gente que já fala, é porque 3 horas da manhã eu acordo sempre. 3 horas, era 3 e pouco. As enfermeiras estavam dando banho na mulher que estava do lado da minha mãe no quarto. Enquanto estavam dando banho, eu saí fora, fiquei no corredor. E nesse tempo veio um rapaz ao meu encontro, pedindo ajuda com o telefone, que ele estava tão desnorteado que nem o telefone ele estava sabendo usar. A esposa dele acabava de falecer ali, naquele instante. 40 anos. 40 anos. Dentro do que eu pude ajudar, ajudei. As enfermeiras ajudaram, o pessoal ajudou. O que deu para fazer. Mas ele estava descorçoado, acho que é assim que fala. 40 anos. Por que você está falando isso? A minha mãe estava lá, está ainda. O dobro da idade, já viveu muito. Mas aquela mulher viveu pouco. Viveu 40 anos. E já foi. Outro dia teve o sepultamento de um outro rapaz, 21 anos. 21 anos. É 21 ou é 23, não lembro. 23 anos. Por que o senhor fala isso, pastor? Eu falo isso porque o dia e a hora ninguém sabe. Tanto que Jesus vai voltar, quanto que Jesus vai chamar alguém. Eu costumo falar, quando eu tenho a oportunidade de fazer um ofício fúnebre, que todos nós temos uma senha. Todos nós temos uma senha. Mas nenhum de nós sabe qual é o número da nossa senha. E eu posso ser o próximo a ser chamado. Você pode ser também, Cristiano.
Não adianta olhar para mim com esse carinha aí. Você também, Edivaldo. Nós não sabemos qual que é a senha nossa. Você sabe, Wesley? Sabe? Não sabe. Então, como cristão, e é por isso que o evangelho é pregado, como cristãos nós devemos estar aprovado, preparado. Nós devemos estar acertando. Orei com você agora há pouco, ó, Deus ajusta o altar da nossa vida. Nós devemos estar vigilantes. Eu não sei se foi a pastora Cátia que estava falando ou não. Alguém estava falando, mas eu não lembro quem. Das virgens que estavam... Era você? Né? Que tinha as 10 virgens. Das 10, 5 tinham azeite. Outras 5 não tinham azeite. E é interessante que eu vi um vídeo que me mandaram. Eu não sei se foi você ou se algum outro que me mandou. Falava a respeito de pessoa que vende o azeite, de pessoa que compra o azeite. Aí estava falando ministerialmente. A pessoa ela tem a unção, mas ela vende a unção que ela tem em troca de qualquer coisa que ofereça para ela. E tem gente que acha que dá para comprar a unção. Tudo conversa, irmão. Por que você está falando tudo isso, pastor? Para, quem sabe, através dessas palavras, o Espírito Santo toca na sua vida. Você tem um amigo, você tem um familiar, você tem um vizinho, você tem uma pessoa próxima de você, ligada a você, que está precisando urgentemente ou voltar para Jesus, ou se encontrar com Jesus. E nós vamos, nos próximos dias, trabalhar debaixo dessa temática, a salvação. Você vai se esforçar para não vir para cá sozinho. Você vai se esforçar para trazer uma pessoa, que seja uma pessoa, pelo menos com você. Se a pessoa não quiser, aí é uma outra história. Mas você vai fazer um esforço pelo bem daquela pessoa. Você já está salvo. Mas há muitas outras pessoas para serem salvas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus falou isso daí. Vou preparar-vos lugar. Então, a gente vai trabalhando em cima disso daí. Vamos embora. Vamos para a reflexão de hoje. Deixa eu achar minha Bíblia aqui. Pronto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 54. A seguir. Atos 7, 54. É um texto que eu gosto muito pela riqueza de detalhes que ele nos oferece para pensar. Mas é um texto que ele provoca em nós que vai falar do apedrejamento do Estevão. Então, falar de apedrejamento é uma coisa difícil. Mas vamos ler, né? Senhor, tenha misericórdia da minha vida, te peço, me use do jeito que o Senhor entender que é melhor me usar. Fala com os teus filhos, com meu irmão, com a minha irmã, que eu seja uma ferramenta usada pelo Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. O Estevão estava falando, ele estava no discurso dele, Atos 7, se você tiver o desejo, porque a oportunidade eu sei que você tem. Você vai ter daqui para frente, agora é 8h30, daqui até meia-noite de hoje você tem mais 11 horas pelo menos, para achar 5 minutos e ler o capítulo 7 de Atos. Então, só se não quiser mesmo. Eu não quero, pastor. De verdade, obrigado da sugestão, mas eu não quero ler. Aí está tudo bem. Mas você pode, eu sei que você pode. Então, faz um esforço, leia esse texto, Atos 7.
você vai ver o Estevão falando de Jesus, o Estevão falando do Evangelho, o Estevão falando, testemunhando, testificando, o Estevão se colocando em pé e testemunhando a respeito do Deus que ele havia entregue a vida dele e estava servindo naqueles dias, naquele momento. Eu acho interessante. Eu sei que Deus ele trabalha de uma maneira, como diz a Bíblia, a multiforme graça de Deus. Ele trabalha de diversas formas. Eu acho interessante. Eu gosto de ir linkando uma reflexão na outra e olhando as semelhanças da conversa. Ainda ontem, na célula, pastor, eu não fui na célula, eu não vou na célula, eu não gosto de célula, eu tenho raiva de quem gosta de célula. Deixa de ter raiva de quem gosta de célula, acha um tempinho na sua agenda, vai participar de uma célula que você vai ser abençoado com isso, tenho certeza disso. Aí ontem nós falávamos do Elias, que chama o povo, viu, vamos tomar uma decisão? Vamos fazer alguma coisa na nossa vida? Se Deus é Deus, então segue Deus. Se Baal é Deus, então siga Baal. Mas dá para tomar uma decisão? Dá para fazer uma escolha? Né? Dá para se posicionar? Dá para escolher de que lado que você está? Porque se tem uma coisa ruim, é gente que não escolhe o lado que está. Se tem uma coisa ruim, é gente que... Eu vi não é parábola, uma historinha, esses dias, segunda-feira talvez. Estava lá o urubu e o pavão. Talvez você já até viu isso daí, essa historinha. Estava o urubu e o pavão. Os dois estavam conversando. E o urubu olhou para o pavão e falou: nossa, pavão, tem uma inveja de você. Você é tão bonito, todo mundo olha para você, gosta de você. Você é uma ave tão formidável. Olha eu, que situação. E o urubu estava todo chateado aos olhos dele, com a feiura dele. Só os olhos dele, era ele que estava falando dele mesmo. Mas ele estava valorizando o pavão. Aí o pavão falou: ô urubu, não precisa ficar assim. Você está chateado com essa situação. E eu é que tenho inveja de você. Você voa, você vai alto, você está sempre... Eu não saio do chão. Eu não saio do chão. Eu tenho toda essa beleza que você fala, e de fato eu sou uma ave muito bonita mesmo. Mas eu não vou. Eu não saio do chão. Você sai, você voa. É verdade que você não é lindo, mas pelo menos você voa. Aí os dois entraram num acordo. Vamos fazer um acordo? Vamos mesclar a sua beleza com a minha habilidade de voar? E aí os dois, num cruzamento, pensando, vou juntar a habilidade do voo de um com a beleza do outro, aí vai dar uma ave linda que voa. Diz a história que dali nasceu o peru. Feio e que não voa. Nem voa e nem é bonito. Quer dizer, eu estou conversando com você aqui e falando de posicionamento. Às vezes nós queremos dar um jeitinho para agradar a tudo e a todos. E por isso nós nos posicionamos. Tem gente que não passa pelas águas do batismo porque fica ali de repente querendo agradar algum familiar, porque lá atrás o meu familiar, ele era da religião tal, aí ele falou para eu nunca virar crente, então eu não... Aí tem gente que não desenvolve a vida em Cristo por causa de familiar.
Existem aquelas pessoas que não participam de Santa Ceia, porque ela não se decide. Então ela fala: é porque Santa Ceia é para os santos, né? Como eu ainda tenho algumas coisas que eu estou fazendo que não é certo, então eu não participo da ceia. Em vez de deixar de fazer então o que está errado e participar de Santa Ceia, prefere continuar fazendo o que é errado e não participar de Santa Ceia. Tem gente que tem uns entendimentos meio estranhos. O Elias, ele chamou o povo: vamos se posicionar, vamos tomar uma decisão. Você vai ficar com Deus ou você vai ficar com o Baal? Você vai ficar com a religião ou você vai ficar com Jesus? Você vai ficar com o pecado ou você vai ficar com a vida eterna? O Elias, ele chama o povo para tomar uma decisão, igual o Estevão. O Estevão aqui, ele está tomando uma decisão, ele está se posicionando diante de muita gente. Ele está se expondo, porque quem toma a decisão se expõe. Esse é um dos problemas, que muita gente não quer tomar uma decisão, porque não quer se expor. Tem muita gente que tem vergonha de falar que é crente. Tem muita gente que tem vergonha. O aplicativo da Bíblia hoje no celular é uma bênção. É uma bênção. Porque a pessoa, ela não precisa carregar a Bíblia mais. Tinha gente que antes tinha uma vergonha de carregar a Bíblia, igual o Wesley. Eu admiro. Vem com a Bíblia, carregando a Bíblia na mão. Eu uso isso aqui porque olha o tamanho da letra. Eu estou aqui, eu estou lendo. Ouvindo eles isso enfureceram. Estou lá longe, eu ponho a letra. A minha sobrinha olhou no domingo o meu celular, falou: nossa, que tamanho de letra. Falei: é para não ter perigo de errar mesmo. Põe a letra desse tamanho, do tamanho de um boi, para não errar. Eu admiro. Mas tem gente que eu não gosto de carregar a Bíblia. Quando eu vou para a igreja, eu gosto de ir na igreja num horário que ninguém vê que eu estou indo. Se alguém pergunta, tem gente que é assim. O Estevão, ele se posiciona. E as pessoas começam a ouvir: opa, pera lá, o Estevão é um cristão. Ele está se posicionando como um cristão. Diga amém. E graças a Deus por isso. Você é um cristão, irmão. Você é uma cristã, irmã. E dê graças a Deus por isso. Se posicione em relação a isso. Se posicione na sua família. Se posicione. Não queira agradar todos negociando a sua fé. Se posicione na sua casa. Se posicione. Eu sou crente, eu sou um cristão. Se posicione no seu casamento. Se posicione em relação a seus filhos. Se posicione no seu trabalho. Se posicione em relação aos seus vizinhos. Se posicione. Temos que nos posicionar. Temos que nos posicionar em relação à nossa fé. Agora, se prepare, porque quando você se posiciona, você vai ter algum desconforto. Aqui o texto diz que as pessoas que ouviam o Estevão falando, elas ficaram enfurecidas. O texto diz que elas chegavam a ranger os dentes. Imagine, só porque o Estevão estava falando: eu sou de Jesus, eu sigo Jesus, eu prego Jesus, eu amo Jesus, só por isso. Eu já contei aqui mais de uma vez, vou contar de novo. Eu tenho uma conhecida, não dá para falar que é amigo, porque amigo é aquele que está com você todo dia, amigo é aquele que se conversa de vez em quando, talvez até toma um café junto e assim por diante. Esse é um amigo, o colega do dia a dia e tal. Agora, essa pessoa é uma conhecida, que faz um tempo que eu nem sei onde está, como está. Mas enquanto nós estávamos trabalhando junto, ela me dizia assim: Marcão, eu admiro de ver você, a sua fé, a sua postura como crente, mas eu
dificilmente eu vou ser crente um dia. Porque quando minha avó estava morrendo, eu estava do lado da minha avó. Aí a minha avó apertou minha mão e falou: filha, promete para a avó que você nunca vai virar crente. E aí eu prometi, eu tenho uma promessa feita para minha avó. A velha está morrendo e está enrolando a vida da menina que vai ficar viva. Então tem gente que tem isso daí. Essa dificuldade de se posicionar. A minha mãe sempre falou, minha mãe sempre falava a respeito do meu avô, meu falecido avô, meu nono, né, pai da minha mãe, que ele falava para ela e para as irmãs dela. Falou: ó, vocês só não vai casar com um homem crente, tá bom? É de uma família muito católica, sem faltar com respeito aos católicos, mas a minha família vem de tradição católica. Então meu nono falava: só não vai casar com um homem católico, tá bom? E minha mãe não casou com um homem católico, com um homem, só não vai casar com um homem crente. Minha mãe não casou com um homem crente. Ela casou com meu pai, que na ocasião era meio que católico. No meio do caminho, Jesus tocou no coração do meu pai se tornou um homem crente. Aí já estava casada, aí até que a morte separe. E foi a morte que separou, quando ano passado meu pai faleceu. Por que você está falando isso, pastor? Estou falando isso porque o Espírito Santo está enchendo meu coração para conversar com você nessa manhã. Com você que está aqui, mas com você que está aí participando do culto online, que talvez você só participa de culto online porque você tem dificuldade de se posicionar diante das pessoas, por trás do celular, por trás da tela do computador, por trás da sua TV, fica mais fácil de você ser um crente, mas você não consegue se posicionar diante das pessoas dizendo: eu sou uma pessoa crente, eu entreguei a minha vida para Jesus. Nós temos que nos posicionar. Os nossos filhos têm que saber que nós somos cristãos. Os nossos familiares, os nossos amigos, eles têm que saber. Se eles não são, a nossa amizade ela vai continuar sendo a mesma, mas nós somos. Eu vou falar de uma coisa que eu não doutrino isso aqui, não doutrino. Na minha casa, estou falando da minha casa. Sempre quando eu faço aniversário, a festinha de aniversário do Luiz, no convite de aniversário que a gente encaminha para todos, eu faço questão que esteja escrito numa letra que dê para ler. Não é letra pequenininha, só para dizer que colocou. Porque tem gente que põe a letra pequenininha, vai falar: coloquei. A letra pequenininha que ninguém enxerga, não adianta nada. Põe letra grande: você é bem-vindo. A bebida alcoólica, não. Não estou doutrinando, não estou falando para você fazer isso na sua casa. Cada um faz do jeito que achar melhor fazer. Na minha casa é assim. A minha família sabe que é desse jeito. Gostou, gostou, não gostou, não estou muito preocupado. É desse jeito. É assim, então, eles ficaram nervosos, eles ficaram bravos, eles ficaram enfurecidos, eles rangiam os dentes. Verso 55. Mas ele, o Estevão, estando cheio do Espírito Santo, o que ele faz com a raiva e com a ira? Ele fixa os olhos no céu. Vamos ter pessoas iradas à nossa volta? Sim. E não é irado no sentido de radical, igual o pessoal gosta de falar, que irado, de maneiro, de radical. Não, é irado de ira, com raiva. Vamos ter pessoa raivosa à nossa volta por causa da nossa fé? Sim, vamos. Mas vamos aprender com o Estevão? Fixou os olhos no céu, estando cheio do Espírito. Aí é uma conversa que é para eu e você pensarmos nessa manhã.
Eu só vou ter condição de olhar para o céu quando eu estiver cercado de gente irada e raivosa, se eu estiver cheio do Espírito Santo. Cheio, está aqui, ó. Cheio do Espírito Santo. Aí é um desafio. Aliás, eu quero convidar você a vir orar e buscar um pouco mais do Espírito sobre a sua vida na sexta-feira. Se você pode, venha, a não ser que você não possa. Pastor, eu trabalho, não dá para estar aqui na sexta, senão eu estaria. Eu não trabalho, pastor, mas sabe, nossa, sexta-feira eu chego cansado, sexta-feira, meu Deus. Então eu vou falar uma coisa para você. Vem para o templo, vem orar, vem buscar, vem falar com Deus, venha se encher, para que nos momentos difíceis da nossa vida, da sua vida, da minha vida, nós tenhamos condições de colocar os olhos no céu e ver a glória de Deus e ver Jesus que estava à direita de Deus. Os momentos difíceis da nossa vida, eles se apresentam. O Estevão está num momento difícil da vida dele. O Estevão está enfrentando um momento difícil. Por quê, pastor? Porque ele está testemunhando que ele é crente. Porque ele está testemunhando que ele é de Jesus. Porque ele está falando a respeito de Jesus. Então as pessoas estão com raiva, com ira, tão brava. A nossa fé muitas vezes incomoda muitas pessoas. Você, antes da sua conversão, ia para o baile, para o pagode, para o forró, para o funk, para o inferno. Você ia onde você queria ir. Ninguém achava ruim e ainda falava: espera aí que eu vou me arrumar e vou com você. E se você falasse: eu não vou porque eu estou sem dinheiro, a pessoa falava: dinheiro não é o que menos importa. Vamos porque eu pago. Aí você se converte e vem para a igreja. A pessoa nem sua casa ela frequenta mais. A pessoa te exclui do círculo de amigos. A pessoa te cancela. Te cancela. Isso aí acontece todos os dias. E aí? Nós vamos fazer o quê? Vamos ficar com raiva também? Vamos pagar o mal com o mal? Ou vamos buscar em Deus o preenchimento do Espírito para que a gente possa conseguir olhar para o céu e ver Jesus e ver a glória de Deus na nossa vida? Aí a lição de hoje está nos convidando a estarmos cheios do Espírito para que consigamos ver a glória de Deus. É a lição de hoje, verso 56. Disse o Estevão: eis que vejo os céus. A dificuldade pode estar estabelecida à nossa volta, mas se nós estivermos cheios do Espírito, nós conseguiremos ver que o céu está aberto. O problema pode estar estabelecido, a luta pode estar estabelecida, a adversidade pode estar estabelecida, mas se eu estiver cheio do Espírito, eu vou conseguir ver o céu aberto. Por isso que é importante estar cheio do Espírito. Por isso que é importante se preencher, buscando, mediante oração, mediante palavra, mediante jejum, que nós acabamos um de 40, já entramos em outro de 120. Por isso que é importante, porque as dificuldades elas estão aí, nós não queremos, mas elas vêm. E vou dar uma notícia para você que você não vai se assustar, mas você vai aprender a lidar com ela através da ajuda de Deus. Tem dificuldade que está na fila esperando uma sair para ela poder entrar. É isso. Nossa, pastor, mas é assim? É assim. E daí? Jesus falou: no mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. A dificuldade ela não vai nos parar. A luta ela não vai nos parar. As decepções elas não vão nos parar. Nós temos algo ali na frente para alcançarmos. Nós prosseguimos para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Então, irmão, irmã, aqui hoje não é dia nem hora de nós ficarmos chorando e reclamando das dificuldades.
Ai, pastor, porque está difícil nisso, está difícil. Eu sei, irmão, que as coisas não são fáceis. Eu também passo por dificuldade. Eu também. Você não pensa que eu não passo, não, porque eu passo. Mas se nós estivermos cheios do Espírito, a gente consegue ver que o céu está aberto. Aqui a coisa pode estar fechada sobre, o tempo está fechado sobre a nossa vida, mas o céu está aberto. Estou convidando você a olhar para o texto. Olhar para o texto. Nós estamos vendo um homem crente, o nome desse homem Estevão, que estava cercado de gente com raiva, com ira, com ódio, cercado de gente. Aí o verso 57 diz: eles gritaram com grande voz. Eles gritaram com grande voz. Verso número 57. Deixa eu ver se eu estou com outra tradução aqui. Ah, minha tradução está diferente. Deixa eu mudar aqui para ficar igual que está ali. Pronto. 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos. Unânimes, todos eles, avançaram contra ele. Você vê? Você vê que eles avançaram contra o Estevão, mesmo o Estevão estando cheio do Espírito, olhando para o céu, vendo Jesus em pé, vendo a glória de Deus. Ainda assim, eles continuaram avançando contra ele. Verso 58. Expulsaram Estevão da cidade e apedrejaram. E é aqui que eu quero ficar com você mais 2 minutinhos antes de encerrar a reflexão. Porque o texto diz que eles fizeram o que com Estevão? Apedrejar. E é aqui que a gente deve, antes de finalizar a conversa. É uma pergunta que eu tenho que fazer para você. Você está preparado para quando as pedradas da vida chegam? Você está preparado? Porque o Estevão, ele estava cheio do Espírito. Mas ele está cheio do Espírito, não impediu que as pedradas chegassem. É aquela irmã que vai para casa e acaba de chegar em casa, ouve o marido falar tanta coisa, muitas vezes injusta, que machuca, que magoa, mas ainda assim a irmã fica firme e forte, tomando as pedradas. É aquele irmão que vai para casa, mesma história, ouve muitas vezes a esposa falar, fazer coisas que entristecem a alma, mas ainda assim o irmão permanece firme, tomando as pedradas que a vida oferece. É aquele trabalhador que vai para a empresa, e na empresa, por mais que ele faça, para o patrão nunca está bom. Nunca. E o patrão reclama de tudo. E o patrão quer que faça sempre mais. E às vezes ainda o patrão zomba da fé. Tira a maior onda. É porque você é crente, né? Antes de você ser crente, você não era assim. Tem patrão que faz desse jeito. Tem colega do trabalho que zomba, que perturba, que persegue. É estar preparado para as pedradas da vida. É estar preparado para as pedradas. Muitas vezes você faz o bem para uma pessoa, você estende a mão para a pessoa, você ajuda a pessoa. Na hora que a pessoa mais precisa de você, você está pronto para ajudar essa pessoa. Você faz para essa pessoa aquilo que muitas vezes você não faz para o seu familiar. A hora que você menos espera, essa mesma pessoa está com a pedra na mão para te apedrejar. São as pedradas da vida. São as pedradas que a vida muitas vezes oferece. As pedradas que vão chegando. O Estevão, está aqui, verso 58. Expulsando ele da cidade, pegaram pedras e começaram a tacar pedra no Estevão. A diferença é que o Estevão estava cheio do Espírito.
O céu sobre a vida do Estevão estava aberto. As testemunhas, aqueles que estavam à volta, estavam observando, compactuando do que estava acontecendo, deixaram as capas dele, as capas deles, aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha o Paulo, hein? Ele veio depois ser o Paulo. O Saulo estava lá, olhando tudo. E não fez nada, porque ele ainda não era crente. Enquanto o apedrejavam, o Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha só, e eu tenho mais um versículo só para ler com você. O Estevão estava tomando pedrada, mas enquanto ele estava tomando pedrada, ele fazia o quê? Orava. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes nós estamos tomando pedrada que nem sabemos de onde veio. Até esses dias, domingo na verdade, falei de algo que a pastora Kátia comentou comigo. Nós aqui trabalhando, procurando ajudar o povo, a turma enterrando galinha no jardim nosso. Não tem problema nenhum. Porque sobre a nossa vida o céu continua aberto. Sobre essa igreja o céu continua. Sobre a sua casa, sobre a sua família, o céu continua aberto. Pode vir pedra, pode vir as injustiças, pode vir as ingratidões, pode vir, não tem problema. Se você estiver cheio do Espírito, você vai enxergar o céu aberto, Jesus em pé, e ainda terá moral para conversar com ele. O Estevão orava e dizia: receba o meu espírito. O meu corpo está aqui tomando pedrada, mas o meu espírito, ele está livre. O meu espírito está livre. O meu corpo pode estar sofrendo com essa situação, mas o meu espírito, ele está livre. Verso 60, último versículo para nós finalizarmos. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto. Eu acho que esse é um momento crucial da nossa reflexão. Porque quando ele se ajoelha, ele grita. Se ele grita é porque ele queria que as pessoas ouvissem. Se ele não quisesse que as pessoas ouvissem, ele sussurrava. Ele grita bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Os outros pecados, aí é o Senhor e eles. Esse pecado que eles estão cometendo contra a minha vida, eu peço que o Senhor não os condene, não imputes a eles este pecado. Perdão, liberou perdão. Aí a Bíblia diz, depois que ele disse isso, ele morreu. Depois que ele disse isso, ele morreu. Ele foi promovido. É que eu sei, eu não quero aqui forçar uma exegese, né? Forçar uma interpretação, um entendimento do texto, mas o Estevão, depois que ele fala sobre o perdão, ele morre. Alguém vai olhar e vai falar: então, ele morreu. Mas o Paulo, lá na frente, o Paulo vai falar o quê? Viver é Cristo e morrer é o quê? Lucro. Então o Estevão aqui, ele está no lucro. Se você olhar, falamos disso num dos domingos aí atrás. Se você olhar com os olhos dos homens da terra, você vai olhar e falar: morreu. Se você olhar com os olhos do céu, você vai falar que a pessoa está no lucro. O Estevão morreu. Com outras palavras,
o Estevão foi promovido. O Estevão chegou no objetivo que ele tinha por chegar, que é chegar no céu. O Estevão estava morrendo aqui na terra, mas os céus estavam em pé, comemorando a chegada dele. E é desse jeito que ele chega, com o céu aberto, com Jesus em pé, porque o texto diz que Jesus estava em pé. É desse jeito que ele chega. Estou chegando aí, galera. Quem é esse? É o Estevão, que não negou Jesus, ficou firme com Jesus até a morte. Tomou pedrada, morreu de tanta pedrada, mas agora está aqui conosco. É mais um para viver eternamente juntamente com Deus. Que Deus nos ajude. A proposta da reflexão de hoje, ela tem a intenção de nos fortalecer e nos preparar para as pedradas da vida. Porque todos os dias nós estamos aí sujeitos às pedradas que vêm. E tem gente que não suporta a pedrada e desiste, desanima e abandona a fé. Mas você não vai desistir, não vai abandonar a fé, você vai seguir firme e forte, testemunhando Jesus Cristo na sua vida. Fique em pé, por favor. Quero fazer uma oração com você. Depois da oração, você pode vir à frente e apresentar a sua contribuição. Antes, eu oro por essa palavra sobre a sua vida. Tá bom? Meu Deus, obrigado, muito obrigado por essa oportunidade de pensarmos juntos num texto, Deus, que eu sei, é um texto que traz para nós, traz um pensar a respeito de decisão, de posicionamento. O final da história parece ser um final triste, mas na verdade é um final feliz, porque o Estevão, ele foi apedrejado por homens, mas foi promovido por Deus. Ele fechou os olhos aqui na terra, mas ele abriu os olhos nos céus. O Estevão, ele foi convidado a ficar calado, mas ele não se calou. Ele testemunhou a fé dele em Jesus. E assim eu oro por esse irmão, por essa irmã, para que as pedradas que a vida oferece, elas não venham pará-los, freá-los. Essas pedradas, todas elas, sirvam para que meu irmão e minha irmã se aproximem cada vez mais do Senhor e mediante ou em meio às pedradas, eles consigam ver que sobre a vida deles os céus estão abertos, o Senhor está em pé, olhando para todos eles, o Senhor está ouvindo as orações que eles fazem, mesmo em meio a todas as pedradas. Que a bênção seja e permaneça sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Venha receber